Salve a todos das instituições, a todos, sem exceção, do mundo da bola, a todos as torcidas organizadas, a todas as torcidas que amam futebol. Bom, pessoal, olha, é um vídeo diferente que eu gostaria de simplesmente fazer uma crítica construtiva sobre os fatos ocorridos aqui nas semifinais do Campeonato Paulista. Olha, eu sou solidário à nação Boto Cor-de-Rosa, à nação São Paulo Futebol Clube. Olha, infelizmente, hoje esse jogo entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque foi uma vergonha para o futebol brasileiro, uma vergonha. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que futebol é contato. E infelizmente, nos parece que infelizmente o sistema está favorecendo o time do Palmeiras. Infelizmente. Olha, eu estou aqui solidário à nação Boto Cor-de-Rosa e poderia ser solidário também à nação Torresmo, porque infelizmente está acontecendo com os Boto Cor-de-Rosa, mas poderia também acontecer com a nação Torresmo. E eu também iria ficar solidário à nação Verde. Não tenha dúvida, a qualquer uma, a minha poderia sofrer isso, a dos Gambás poderiam sofrer isso, a nação Torresmo da bola poderia sofrer isso, o Cruzeiro poderia sofrer isso, o Fluminense, o Flamengo, qualquer um, eu iria me solidarizar. Porque, infelizmente, o nosso futebol está cada vez mais triste, cada vez mais lamentável. Olha, deram um pênalti lá favorável ao time do Palmeiras que é vexaminoso, é uma vergonha aquilo, uma vergonha para o futebol brasileiro. Dá horror de ver aquilo, uma vergonha. Futebol simplesmente é contato. E outra, não foi consultado pelo VAR. Por que não consultaram o VAR? Por que não consultaram? Estão querendo favorecer o time do Palmeiras, assim como poderiam favorecer ao São Paulo. Eu estaria aqui, ao Palmeiras, ao São Paulo, eu também iria estar aqui indignado como estou nesse momento. Indignado. Por isso eu estou prestando a minha solidariedade do canal Deleio Santista à nação Boto Cor-de-Rosa. Simplesmente uma solidariedade, porque é duro um time trabalhar, um time focar em um jogo e simplesmente num equívoco da bola, um juiz vai lá, apita favorável ao adversário. É uma pena isso, é uma pena, simplesmente uma vergonha. E nem teve consulta no VAR. Se tivesse consulta no VAR, pelo menos, a gente teria um pouco mais de clareza. Por que não foi consultar o VAR? Tem alguma coisa aí no meio, tá duvidoso isso aí. Olha, infelizmente, mancharam o Campeonato Paulista, as semifinais. Mancharam as semifinais do Campeonato Paulista. Nós, santistas, reconhecemos que perdemos ontem para os Gambás. Eles foram mais eficientes, mas não podemos ter concordância no que houve hoje em relação à nação Boto Cor-de-Rosa. Eu, Delei Santista, peço sim a minha solidariedade à nação Pururucas, né? Ou melhor dizendo, a nação Boto Cor-de-Rosa, porque poderia ser ao contrário. Se fizesse isso com o Palmeiras, eu também viria aqui prestar minha solidariedade. Eu não estou querendo fazer conchavo dizendo que eu sou São Paulino, muito pelo contrário, estou prestando uma solidariedade, porque o que fizeram com o São Paulo é uma vergonha. Poderia acontecer isso com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o meu Santos, com o próprio Corinthians, com o Vasco. Seria inaceitável esse tipo de coisa. Futebol, gente, é uma paixão nacional e tem que ser decidida dentro das quatro linhas, entre os jogadores e entre os treinadores. Não pode haver cartolagem no meio. Quando entra cartolagem no meio, acontece esse tipo de coisa. A impressão que se tem é que estão dando favorecimento para um clube só e o outro está sendo prejudicado, a impressão que se tem, porque não foi pênalti, literalmente não foi pênalti, claramente não foi pênalti, foi uma jogada de contato na qual o juiz resolveu dar pênalti para um lado e desfavorecer o outro. Isso é muito injusto. Conseguiram manchar, infelizmente, as semifinais do Campeonato Paulista. Nação Boto Cor-de-Rosa, presto aqui a vocês a minha solidariedade. Vocês, torresmos da bola, vocês, a torcida, não tem culpa nenhuma. Me parece que infelizmente essa semifinais está sendo decidida no tapetão. Me parece que está sendo decidida no favorecimento. A impressão que se tem é essa, não se tem outra impressão. Por que não consultou o VAR? Por que não consultou o VAR para ver a jogada? Prestasse mais atenção, consultasse o VAR. O VAR existe para quê? Só para ficar lá sentado de boneco? Isso é uma vergonha. O que aconteceu com o São Paulo poderia acontecer com o Vasco, Cruzeiro. A gente tem que começar a levantar esses temas, sim, antes de começar o Campeonato Brasileiro, porque isso pode acontecer muitas vezes. E antes disso acontecer, a gente tem que vir aqui a público, nós temos voz, né? Hoje tem a liberdade de imprensa, que a gente pode falar e vir aqui no canal lamentar em relação ao que está ocorrendo no futebol brasileiro. A Europa, o mundo da bola todo, está vendo essa vergonha que está acontecendo aqui. Alguém precisa corrigir isso.
Infelizmente, isso está se tornando uma coisa normal nos dias atuais. Infelizmente. Olha, sinceramente, para mim, foi um jogo de 0-0, o qual uma única instituição foi beneficiada. Uma única instituição foi beneficiada, não dentro das quatro linhas, mas sim fora das quatro linhas. Essa é a minha opinião. A impressão que se tem é essa. Não tenho nada contra a nação torresmo da bola, muito pelo contrário. Tenho um grande respeito. E eu poderia estar aqui questionando também se fosse ao contrário. Eu estaria questionando também. Se eles tivessem sido prejudicados, como foi o adversário deles, eu estaria a favor deles também, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é inaceitável. Infelizmente, é inaceitável. Favorece um e prejudica o outro. Infelizmente, isso pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Então, antes disso acontecer, vamos começar a levantar esses temas. Vim aqui para fazer um embate democrático de palavras, de ideias. E, infelizmente, as críticas ao VAR têm que existir. Porque o VAR, na hora que precisa do VAR, ninguém aparece para ir lá ver a jogada e ter uma definição favorável, sim ou não. Mas o VAR tem que ser consultado. Principalmente o VAR tem que ser consultado. E não foi consultado o VAR. A minha indignação está aí. Por que não se consultou o VAR? Por que não se consultou o VAR? Foi simplesmente dado o gol favorável ao adversário e o outro sendo prejudicado. Isso é inaceitável. Inaceitável. Presto novamente solidariedade a todas as nações prejudicadas por esse tipo de atitude. Isso é injusto. Isso não é esporte. Isso é tapetão. Infelizmente é coisa de cartolagem. E isso eu não compactuo. Não aceito isso. Bola tem que ser decidido dentro das quatro linhas e que vença o melhor. Ali sim tem que ter essa definição, que vença o melhor e não fora ficar esse negócio de favorecer esse, favorecer aquilo. A impressão que se teve hoje foi essa nesse jogo entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. A impressão que se tem é essa, porque não consultaram o VAR. Por que não se consultou o VAR? Tá aí a pergunta, a indagação. Por que não se consultou o VAR? Por que não? Responda, por favor, senhor Descartola. Por que não foi consultado o VAR? O juiz não quis saber de consultar o VAR. É uma decisão unânime só do juiz. O VAR existe para quê? Somente para ficar de enfeite? Sou contra. Tem que se consultar o VAR sempre. Em todas as dúvidas tem que se consultar o VAR. Agora, infelizmente, a nação Boto Cor-de-Rosa foi prejudicada e favorecida a nação Torresmos da bola. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Espero que não aconteça mais. E eu volto a dizer a nação Torresmos da bola. Nada contra vocês. É somente uma indignação de um torcedor que ama o futebol como todos, que é uma paixão nacional. Se fosse ao contrário, eu estaria aqui defendendo a nação Torresmos da bola também. E se amanhã acontecer e eu tiver que vir aqui defender uma outra nação qualquer, eu venho sim. Porque é injusto não ter sido consultado o VAR nesse caso. Tem que ser consultado sempre. O Campeonato Brasileiro está chegando aí, a gente tem que começar a ficar de olho nessas decisões do juiz sem consultas do VAR. Temos que averiguar isso, gente, sempre. Temos que criar polêmica sim em cima disso, porque o juiz toma a decisão e o VAR não interfere em nada e não se consulta o VAR. Por quê? Mas por quê? Tem alguma coisa aí, só pode ser, não tem outra explicação. Por que não se consulta o VAR? O VAR existe para quê? Somente para ficar de boneco de pano lá? Essa é a função do VAR? Então tira o VAR, a decisão fica final só do juiz. Pronto, tira-se o VAR. Então o VAR é um custo a mais que a gente tem, obsoleto, que ninguém usufrui, não usa. E quando precisa ser usado, todo mundo fica quieto, não vai consultar o VAR. O juiz tem a obrigação de consultar o VAR. Em qualquer condição, não interessa se é polêmica ou se não é, ele tem que consultar o VAR. Isso tem que ser obrigatório. CBF, preste atenção, cuide disso. Federação Paulista de Futebol, o VAR tem que ser consultado. Essa é a minha indignação. Por que não se consultou o VAR na jogada? Se foi uma jogada comum, uma jogada de contato e foi decidido por um único juiz que foi pênalti. E o VAR não se manifestou. Não concordo com esse tipo de decisão unânime. Não pode ter essa decisão de uma só decisão. Tem que ter uma corte decidindo sim ou não. O VAR tinha que ser consultado e tem que ser consultado. Olha, essa é a minha opinião, o que eu acho, o que eu penso. Temos sim que vigiar esse tipo de coisa. Já começaram a manchar as semifinais do Campeonato Paulista. Começaram a manchar. Infelizmente, o futebol está de luto. Eu estou de luto e sou solidário à nação Boto Cor-de-Rosa. São Paulo, vocês não perderam nada. Simplesmente, vocês, na minha modesta e simples opinião, fica a dúvida. Vocês não perderam nada. Vocês não perderam o jogo. Vocês
foram competitivos, mas infelizmente uma decisão unânime prejudicou toda uma nação e toda uma instituição. Isso é muito injusto, é muito injusto. O que aconteceu com vocês poderia ter acontecido com a minha, com a dos Gambás, com a dos Torresmo, com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o Vasco, com o Grêmio, com o Inter, com a América, com qualquer uma. Isso é uma injustiça dentro do futebol. O VAR tem que ser consultado em qualquer circunstância. O VAR tem que ser consultado. Presto mais uma vez a minha solidariedade à nação Boto Cor-de-Rosa. Pessoal, até mais, tamo junto. E é isso que eu acho, que eu penso. E espero que todos os youtubers venham na mesma linha. Esperamos que todos venham na mesma linha. Porque aconteceu com uma instituição adversária nossa, pode acontecer com a nossa amanhã. E aí a gente não vai ter pessoas nos apoiando. Vamos apoiar aquilo que é certo. O que é errado, não devemos apoiar. Tamo junto, até mais, pessoal.